Josué, capítulo 15, este é o texto da nossa meditação nesta noite. Lembra aos irmãos que esta mensagem faz parte da nossa série de exposições do livro de Josué, iniciada em junho deste ano. Nós estamos hoje, portanto, nos aproximando aí da parte final, os últimos capítulos. Josué vai até 24, então nós estamos caminhando aí para o final do livro de Josué. Quero confessar aos irmãos que para qualquer pregador este texto é um texto difícil, porque é um texto cheio de identificações aí com a geografia, que não é fácil para nós entendermos, mas é menos difícil para o pregador expositivo, visto que o pregador expositivo parte da premissa de que se Deus preservou esse texto, ele tem algo a falar ao seu povo. Portanto, cabe a ele escavacar como um bom dispenseiro da palavra de Deus e procurar alimento para a igreja do Senhor. Então, o desafio é grande. Quero também lembrar aos irmãos que, embora eu me refira ao desafio do pregador, na verdade é o desafio de todo cristão, entendendo que esse é um texto inspirado por Deus, soprado por Deus. Deus se revela através de toda a sua palavra. Falo isso porque é natural quando nós vemos um texto como este que nós vamos ler agora, nós queremos dar aquela puladinha e dizer assim: Deus, tu tens algo a me falar, mas eu acho que é em outro capítulo, mais fácil de entender. Porém, esse texto está aqui e Deus preservou para que nós aprendamos mais sobre ele. Vamos então estudar a palavra de Deus juntos? Eu convido você a acompanhar a leitura do texto sagrado. Josué, capítulo 15. O texto é um pouco longo, por isso eu vou pedir a atenção dos irmãos e, claro, também já pedi perdão se porventura eu errar algum nome aqui desta sequência aqui de nomes que vão aparecer. Vamos lá, então? Acompanhe a leitura. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zin, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar, este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será a baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo ao Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o lado sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai ao limite desde o cimo do monte até as fontes das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kirate Jearim. Então dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, ao lado norte, isto é, Quesalom, e descendo a Bet-Semens, passa por Tímina. Segue mais ainda o limite do lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá,
saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara ao Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo ao território de Edom, Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zif, Telém, Bealote, Hassor, Hadata, Keriote Esrom, que é Azor, Amam, Sema, Molada, Hazargada, Esmom, Bet-Palete, Azar-Sual, Beceba, Biziotiá, Baalá, Im, Ezem, El-Tolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmina, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimom, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adassa, Migladigade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglom. Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagom, Naamã e Maquedá, ao todo 16 cidades com suas aldeias. Líbna, Éter, Assã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até ao rio do Egito e ao mar grande com suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, Kedebir, Anabe, Estemoa, Anim, Gósem, Olom e Gilo, ao todo 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriate Arba, que é Hebrom, e Zior, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e El-Tecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Kitiat-Baal, que é Kiriat-Jearim e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá,
Midim, Secaca, Nibsã, Cidade do Sal e Engede, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, cremos plenamente na inspiração do Teu Espírito sobre esta palavra. Cremos que Tu também preservaste pela Tua autoridade e fidelidade para a nossa edificação. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que o Senhor quer de nós, Teus filhos, aqui em Fragoso, no século 21. Te rogamos que essas palavras, assim como o meditar do nosso coração, sejam agradáveis ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, depois do desafio aqui, das leituras de tantos nomes estranhos a nós, ficamos a meditar sobre o que Deus quis ao registrar esse texto sagrado. Eu queria, em primeiro lugar, pensar com os irmãos, pelo menos em 3 momentos do texto aqui que eu acredito serem importantes. O primeiro deles é esta parte das heranças de Judá. A segunda parte tem a ver com esta situação de Calebe. E também a última parte que se refere ao fato dos israelitas não terem expulsado os jebuseus da região que eles agora estavam possuindo. Então, dividindo em 3 partes, quero caminhar com os irmãos primeiro sobre a tribo de Judá e a sorte que foi lançada para eles. Observem, irmãos, que depois do início da distribuição da terra, que seria por sorte lançada, a sorte cai sobre a tribo de Judá. E originalmente, os irmãos devem lembrar que Judá não era a tribo primeira de Israel. A primeira tribo de Israel era a tribo de Ruben, visto que os filhos de Jacó, ou dos filhos de Jacó, o primogênito era Ruben. E ainda que não fosse primeiramente Ruben atendido no lançar das sortes, as sortes deveriam cair sobre Simeão ou Levi, mas também não cai sobre essas 2 tribos, cai sobre Judá. Aqui, a compreensão deste texto se dá por meio da teologia bíblica. É por isso que nós cremos que a melhor forma de você compreender as Escrituras é você fazendo ligação entre o texto e os textos anteriores a respeito do assunto e também os textos posteriores. Ou seja, você, embora escavaque o texto aqui em Josué, é necessário que você caminhe um pouco pela Escritura para você ter uma compreensão maior do significado deste texto aqui. Nós não temos tempo para fazer todas as leituras que seriam necessárias para nós entendermos tudo que está aqui. Talvez um estudo mais aprofundado fosse o ideal. Mas, tentando extrair algumas lições para a pregação desta noite, eu lembro aos irmãos o seguinte, que embora a tribo de Ruben devesse ser a primeira a ser atendida, certamente isso tem a ver com as determinações de Deus dadas no livro de Deuteronômio, quando Ruben perde a proeminência entre as 12 tribos. Se os irmãos lembram, Ruben, um dos filhos de Jacó, deitou-se com uma concubina de Jacó, o que foi reprovado por Jacó, e isso fez com que ele recebesse o castigo de perder a proeminência de ser o filho mais velho, logicamente aquele que teria maior prioridade na posse da terra. Então veja que interessante, um evento que aconteceu lá em Gênesis, com o resultado aqui, no livro de Josué, na hora que a bênção é lançada. Veja, o evento aconteceu em Gênesis, a sentença foi dada em Deuteronômio, antes da posse da terra, ainda quando o povo estava no deserto.
E agora, anos depois que a terra é conquistada, Deus faz com que a sorte não caia sobre a tribo de Ruben. Ele perdeu, então, a proeminência entre os seus irmãos. Então, deveria esta cair sobre Simeão ou Levi. Mas se os irmãos lembram, também aconteceu um evento que fez com que Jacó ficasse muito irado com esses seus 2 filhos. Foi quando uma das filhas de Jacó, ou a filha, de Jacó, Diná, foi estuprada, violentada, abusada pelo filho do rei de Siquém. E diante daquela situação difícil, onde os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, ficaram muito irados com os siquemitas, Simeão e Levi armaram uma estratégia. Eles rogaram ao rei de Siquém que se aliassem a eles, aos israelitas, mas para isso eles deveriam fazer a circuncisão. E quando os siquemitas fizeram a circuncisão para selar a paz com Israel, fazer o casamento com Diná e tudo ficar ali quite, os siquemitas, quando inflamaram após a circuncisão, foram surpreendidos pelos filhos de Israel, sob a liderança de Simeão e Levi, que mataram todos os siquemitas daquela região. E quando Jacó desperta, já está a tragédia acontecida. Jacó, então, muito se ira contra esses seus 2 filhos. E quando chega na hora da herança, de declarar a bênção, Jacó, então, os castiga, tirando também a proeminência. Então, a sorte recai sobre Judá, o 4º filho. E não à toa, seria de Judá que viria o maior rei de Israel, eu estou me referindo ao rei Davi, e mais ainda, seria de Judá que viria o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que se assentaria no trono de Davi e que reinaria para sempre. Eu estou me referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judá disse na bênção, Judá é leão. E isso não tem nada a ver com o Esporte Clube do Recife, tá certo, irmãos? Fiquem tranquilos quanto a isso, embora se eu fosse lançar sorte, a sorte seria lançada primeiro sobre o leão, mas não tem nada a ver com o Esporte Clube do Recife. Os cearenses diriam que era o Fortaleza, Mas o leão é porque era o símbolo da tribo de Judá. E aí se faz uma alusão a Judá como um leão ou como um leãozinho que quando se assenta espalha todo o seu corpo e traz então a proeminência. Judá foi então a tribo sobre a qual foram lançadas as primeiras sortes e ela deveria assumir toda a parte do sul da extremidade e as outras tribos ou a outra maior tribo, que seriam as tribos de José, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que eram as outras tribos mais fortes, eu estou me referindo às tribos mais fortes, Judá e José. Uma ficaria para o lado do sul, a outra ficaria para o lado do norte, fazendo assim uma barreira de proteção contra os inimigos, para que estes inimigos, quando quisessem atentar contra o povo de Israel, essas 2 tribos que eram mais fortes pudessem proteger as tribos mais fracas. Portanto, irmãos, aqui nós temos pelo menos 2 aplicações importantes para nós sermos edificados nesta noite, neste texto, nessa parte do texto. A primeira delas é lembrar que a proeminência é de Cristo em todas as coisas. Estamos falando da posse da terra. A terra toda seria dividida para todos os filhos de Deus. Mas a tribo que o filho enviado de Deus nasceria ou viria da descendência desta, recebeu a primeira terra. Como quem diz aqui, assim, esse tem
autoridade sobre os demais. Esse tem mais direito sobre os demais, mostrando então que Cristo é aquele que tem a maior herança do Pai. Por isso a Escritura diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque ele, sendo o nosso irmão mais velho, ele assume o lugar do primeiro e toma posse. E tudo pertence a ele, que é o primeiro e o mais importante. Essa aplicação, irmãos, nos leva a considerar que Cristo deve ter a prioridade sobre as nossas vidas em tudo. Que tudo pertence a ele. O que temos, o que somos e o que queremos ser pertence ao Senhor Jesus. Ele é digno do primeiro. Ele é digno do melhor. Aqui certamente, irmãos, uma alusão às primícias que vêm de Deus, às primeiras coisas. A primeira terra era sempre a melhor e a mais desejada. E todos gostariam de que a sorte, quando fosse lançada, caísse sobre si. Mas ela caiu exatamente sobre Judá. Ela cai exatamente sobre a tribo de Davi. Ela cai exatamente sobre a tribo do leão de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando então que ele tem a primazia, que todas as coisas, primeiramente, pertencem a ele. E que nós somos possuidores daquilo que dele vem. Meus irmãos, nós precisamos, quem sabe agora que estamos nos aproximando do final do ano, é um período em que nós começamos a refletir a respeito de muitas coisas, né? A gente começa a pensar como foi o ano, as promessas de repente que nós fizemos, os desejos que nós tínhamos. O mundo começa a contabilizar as conquistas, né? E é natural que as pessoas façam isso. Mas nós também podemos observar as conquistas, mas desde que nós priorizemos as conquistas que são verdadeiras conquistas. Porque algumas, embora possam encher a nossa conta bancária, encher o nosso bolso, encher a nossa garagem ou o terreno da nossa casa, às vezes não enchem e não preenchem o coração. Às vezes a nossa conta bancária está cheia e o coração está vazio. Às vezes o nosso bolso não cabe mais de tanto dinheiro. Eu sei que está difícil isso acontecer, né? Mas às vezes acontece. E o coração está vazio com um vácuo inimaginável. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão sempre preocupadas em ter. E cada vez que nós temos, mais nós queremos ter. E o coração do homem é insaciável. E aquilo que nós conquistamos, meus irmãos, é como diz o profeta Ageu, é como se nós pegássemos tudo que nós temos e colocássemos num saco furado, que não retém. Foi nesse sentido que o profeta Ageu chamou a atenção da nação de Israel, porque estavam demasiadamente ocupados com suas casas, como diz o termo, né, apaineladas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Ou seja, nós às vezes estamos extremamente preocupados com as nossas posses, em reformarmos a nossa casa, em melhorarmos as coisas que nós temos, e Deus não é contra essas coisas. A única coisa que Deus quer é que o nosso coração o priorize como o que é mais importante. Isso tem a ver com a administração dos nossos recursos, mas também tem a ver com a administração do nosso tempo. Às vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. O domingo, que é o dia do Senhor, às vezes para nós é chegar aqui como se fosse a última gota do sangue. E nós não nos aguentamos, ficamos cochilando, cansados, esperando apenas a hora de acabar. O culto é como quem diz a Deus, isso para mim é como se fosse canseiro e enfado. Será que esse é o culto que agrada a Deus? Será que é essa a prioridade que nós damos a Deus? Como vai a sua vida de oração? Como vai a sua vida de leitura bíblica?
Como vão as suas conquistas espirituais? Será que as conquistas que enchem os nossos olhos são apenas as conquistas que os nossos olhos podem ver? Nós não nos alegramos mais com conquistas espirituais e nós precisamos nos alegrar com elas. E o profeta Ageu chama a atenção do povo de Deus nesse sentido. E Deus diz: olha, por conta disso que eu tenho retido as bênçãos que eu poderia derramar sobre vocês. E a palavra de Deus diz que o povo logo se arrependeu e voltou-se para o Senhor. A sorte caindo sobre Judá significa Deus dizendo: meu filho tem prioridade sobre todas as coisas. Ele deve ter a primazia na vida do meu povo. Meus irmãos, e se Deus diz, o nosso Pai diz, que Jesus Cristo tem a primazia, tem a prioridade, que nós não fujamos daquilo que é a vontade de Deus. Meus amados, o texto também traz uma outra aplicação que eu creio ser importante e eu queria que você guardasse no seu coração. Enquanto Judá ficava no sul para proteger as partes centrais e José ficava no norte também para esse propósito, as tribos do meio, que eram mais vulneráveis, deveriam se sentir protegidas por essas duas outras tribos. E aqui eu queria enfatizar a importância de Israel, embora dividida em tribos, Israel como um povo só, embora cada tribo tivesse suas características diferentes, mas era um só povo, os mais fortes defendendo os mais fracos, os mais protegidos defendendo os menos protegidos. Este é, irmão, certamente um dos melhores exemplos de como deve ser a igreja do Senhor. A igreja do Senhor deve ser esse povo, onde os irmãos mais fortes protegem os irmãos mais fracos. Aqueles que podem espiritualmente nutrir e alimentar aqueles que estão chegando, fazendo seus esforços para que os irmãos mais fracos sejam acolhidos, amados e se sintam protegidos. Da mesma sorte, no sentido do cuidado material, a Bíblia também nos recomenda que aqueles irmãos que têm mais condições protejam os irmãos que têm menos condições, pois nós somos membros do mesmo corpo e somos um só corpo em Cristo Jesus. Por isso nós vemos, irmãos, as igrejas se ajudando mutuamente. A Bíblia fala sobre a igreja de Filipenses, que ajudou o apóstolo Paulo no ministério, e a igreja de Tessalônica, talvez com mais destaque ainda, uma igreja que ajudou os irmãos quando em Jerusalém, forte perseguição afluiu à igreja de Deus. Os de Tessalônica enviaram ofertas e contribuíram com os irmãos de Jerusalém. Assim é a igreja de Deus. Quem tem mais posses ajuda aqueles que estão passando por maiores necessidades. E assim, nesse movimento santo do corpo de Cristo, como acontecia em Jerusalém, deve acontecer nos nossos dias. Não havia, diz a Escritura, entre eles ninguém necessitado de algo, pois aquilo que se tinha distribuía entre os que mais precisavam. A igreja de Deus é esse corpo. Quando um membro sente, todo o corpo sente. E jamais devemos dizer a um irmão necessitado: vá em paz, que Deus te abençoe, e dá um tapinha nas suas costas, quando este não tem o que comer, tendo nós o que podemos oferecer uns aos outros. Somos membros do mesmo corpo, e não deve haver entre nós, para a glória de Deus e para bom testemunho da igreja do Senhor, nenhum necessitado, em nome de Jesus. Meus irmãos, indo agora para a segunda parte do texto, a gente volta a encontrar Calebe. Observe aí no verso 13. A Escritura nos diz que Calebe, que era da tribo de Judá, do meio da tribo,
foi dada uma parte para ele. Por isso o texto diz assim: a Calebe, filho de Jefoné, porém, porque as famílias foram recebendo, né? Mas a Calebe foi dada uma parte no meio, segundo ordenar ao Senhor. Observe aqui, irmãos, que o texto nos diz que a Calebe foi dada Hebrom, e no verso 14 diz: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Se os irmãos lembram, na semana passada nós falamos sobre isso. Ele já era um homem de 85 anos. E os filhos de Enac, ou de Anak, eram gigantes. É interessante essa percepção, né? Ele já era um homem velho. Quando ele recebe, ou quando ele reivindica a terra no capítulo 14, ele diz assim: eu me sinto como se fosse há 40 anos. Eu estou novo. Ele já era um idoso. E ele diz: pode me dar a terra que eu vou desapossar. Não tem problema. Pense num velho brabo da gota serena, né? Pode me dar a terra. Tem problema não. Vocês estão pensando que eu estou velho? Eu me sinto como se fosse há 40 anos. Você imagina então a força desse homem. E ele vai lá e expulsa não mais, não menos do que 3 dos filhos daqueles que eram gigantes. Estamos falando aqui de homem talvez com 2,80 metros a 3 metros de altura. Observem aí ou tentem lembrar mais ou menos das narrativas lá do gigante Golias, tá? Ele vai lá e expulsa aqueles homens, possuindo então a terra. Aqui então vai um detalhe para nós lembrarmos, né? A terra era de posse de Calebe, era uma promessa que Deus tinha feito a ele. Os irmãos lembram, falei semana passada, que ele estava entre os espias, aqueles que confiaram no Senhor, lá na época de Moisés, quando ele ainda era jovem, né? E por conta da sua fé, junto com Josué, Deus prometeu a ele uma terra. E na hora da distribuição das terras, ele disse: epa, eu quero receber a minha, e eu quero receber a minha primeiro, porque Deus me prometera, era promessa de Deus, então ele reivindica aquilo ali, é dele, lhe pertence. E inclusive na hora ele diz que vai expulsar quem estiver na terra, porque ele se sentia suficiente para isso. Interessante que ele diz assim: vou para a guerra e vou voltar. Pense num cara confiante, né? A gente precisava de um jogador desse na seleção brasileira, não era não? Mas não deu, tudo bem. O que é que isso traz para nós, irmãos, como lição? Eu queria guardar aqui ainda nesse segundo momento. Primeiro é que as promessas de Deus não anulam a nossa responsabilidade. Veja, a terra era uma promessa que Deus tinha dado a Calebe. Calebe já tinha sido fiel a Deus lá há 40 anos. A terra era dele. Josué diz: eu me lembro. Tá certo, a terra é sua. Mas ainda haviam gigantes. Então Calebe diz: eu vou tirar eles e depois volto para cá. Ele vai e tira. A promessa já tinha sido dada. Se a promessa tinha sido dada, era só ele relaxar e esperar. Não. Ele vai lá e expulsa o povo que estava naquela terra. Ou seja, irmãos, a soberania de Deus não elimina a nossa responsabilidade de trabalhar. O fato de Deus cuidar de nós enquanto nós dormimos não nos dá o direito de dormirmos esperando que Deus faça acontecer nas nossas vidas. Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar. Não adianta fazer um concurso público pesado sem estudar e na hora lá ficar colocando as letras D de Deus, né? E de Elohim, né? C de Cristo, né? A de amor, porque Deus é amor. Não adianta. Você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que batalhar. Então, as batalhas da vida precisam ser travadas por nós, como se tudo dependesse de nós, crendo que tudo depende de Deus. Então, tem a ver com o nosso esforço também, com a nossa dedicação, tem a ver com a nossa responsabilidade de tomar posse daquilo que Deus nos
prometeu. E aí, num segundo momento, o texto diz que faltou um grupo ainda para ser expulso da terra, e Caleb faz uma promessa: quem derrotar Kiriat Sefer e tomar a terra, eu darei a minha filha Axa por mulher. Isso, embora pareça para nós, no século 21, ocidentais, um negócio meio afrontoso, não era. Isso era honroso, tanto para o pai que assim o fizesse, quanto para a filha, porque ela iria casar com um homem corajoso e forte, como também para aquele que conquistasse aquela mulher por meio desta batalha. Então, Otniel, que nós vamos saber um pouco mais sobre ele no livro de Juízes, mais na frente, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, foi lá e expulsou o povo e tomou Axa por mulher. E o texto diz: esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Aqui vamos tentar entender o texto devagarinho, né? Otniel conquista então Axa por meio da batalha e a expulsão de Kiriat Sefer. Então ela, quando foi com Otniel, insistiu um campo. Era comum, né? Estamos aqui no começo da posse da terra, né? Que o que se mais queria naquele momento era que cada casa ou cada família tivesse uma terra que pudesse chamar de sua. Então ela pede isso, pede para ele, né? Para Otniel. Então o texto diz: esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ela conversou primeiro com Otniel e insistiu para que ela mesma fosse conversar com o pai. Então ela apeou do jumento e foi até o pai. Observe que o texto, embora curtinho, nos apresenta algumas coisas aqui que são importantes para nós considerarmos. Em primeiro lugar, tudo que Axa faz é combinando com o seu marido. Eles conversam entre si para que depois ela vá à casa de seu pai, Caleb, para pedir esse campo. Aqui vai uma breve aplicação para maridos e mulheres, né? Combinem as coisas juntos, ok? Às vezes as coisas não dão certo na vida do casal porque cada um quer viver a vida individualmente. E às vezes, por não combinarem as coisas, depois entram em conflito, em atrito. Já ouviram aquela história? É claro que não vale para tudo, mas tem aquela história que diz que o combinado não sai caro, né? Então, combinem tudo, conversem sobre tudo. Às vezes, a vida do marido é um mistério e a vida da mulher é um mistério. É absurdo que na igreja de Deus existam casais onde o marido não sabe quanto a mulher ganha e a mulher não sabe quanto o marido ganha. Precisa converter uma ou outra aí, em nome de Jesus. As coisas precisam estar às claras, em todas as áreas. Sonhem juntos, planejem juntos. Quem não quer dividir a vida com o outro, permaneça solteiro. Porque depois que você se casa, a sua vida para com o seu marido, para com a sua esposa, deve ser um livro aberto. Quem não deve, não tem. Levem essa bomba para a casa de vocês, depois vocês conversem aí, tá certo? Qualquer coisa, chama os presbíteros da igreja para apagar o incêndio. Mas essa historinha de casamento, onde mulher não sabe senha do marido, marido não sabe senha da mulher, isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de ímpio. Seu e-mail, sua esposa deve saber, deve entrar, sua senha do celular, do WhatsApp. Deixa essas coisas para os mortos. Mas o marido cristão não tem nada a esconder da esposa.
E a mulher cristã não tem nada a esconder do marido. Receba. Mas tem uma outra coisa aqui interessante, irmãos. Quando ela chega até o pai, o texto diz que ela apeou do jumento. Aqui é um sinal de honra que ela dá ao seu pai. É interessante esse aspecto, né? Embora ela fosse casada com Otniel, ela vai fazer um pedido ao pai e ela apeia do jumento como quem dá ao pai um sinal de honra. Aqui vai um outro detalhe importante. Filhos, quando vocês se casam, vocês não deixam de honrar pai e mãe. Quando a Bíblia diz deixa o homem pai e mãe, é deixa a tutela, mas não é deixa o cuidado. Nós somos responsáveis por cuidarmos dos nossos pais até o dia em que Deus determinar que eles vivam. Então aqui vai uma outra coisa importante. Às vezes casais entram em conflitos quando é necessário que mãe ou pai volte para casa. Eu não quero sua mãe aqui. Não quero seu pai aqui. Não... Que história é essa? Cuidou de mim quando eu era pequeno. Agora que necessita dos cuidados, vai morar na minha casa sim. Vamos entrar num acordo, a gente dá um jeito, merece atenção. A gente não pode abandonar, usando como critério que estamos casados, abandonar aqueles que cuidaram de nós quando nós não tínhamos ninguém para cuidar. Nós precisamos honrar os nossos pais até os últimos dias. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu na pandemia, né? Na pandemia, um dos maiores números de mortes foram entre os europeus idosos abandonados pelos filhos nos asilos. Você sabia disso? Nisso tudo que chamam de pandemia, a estatística maior foi sobre os idosos abandonados nos asilos frios da Europa. A Europa tem esse costume maligno de quando os pais mais precisam dos filhos, jogarem eles nos asilos, darem dinheiro. Preferem dar dinheiro do que dar cuidado. Às vezes pagam dobrado a desconhecidos para cuidarem dos seus pais. Porque para eles o que vale é o dinheiro. Muitos desses idosos estão colhendo, infelizmente, o que plantaram na cabeça dos seus filhos. Que o mais importante é conquistar. Bem, Axa, ao contrário disso, honrou o seu pai, mesmo depois de ter saído de casa. Aí o texto diz, e Caleb perguntou para ela, o que desejas? Ela respondeu, dá-me um presente, deixa-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Veja, irmãos, esse texto aqui dá para a gente passar correndo, né? Mas tem tanta coisa aqui, eu quero ser breve para trazer algumas aplicações. E me atrever a fazer aqui um paralelo, não é usar esse texto como uma tipologia, porque a Bíblia não me permite fazer isso, mas fazer um paralelo aqui, talvez você entenda. A Axa é filha, e como filha, ela entende que tem direito de fazer um pedido ao pai. O pai já tinha dado a ela uma bênção, uma terra, porém aquela terra era uma terra seca, e ainda que fosse uma terra fértil, sendo uma terra seca, não se poderia produzir. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, de tirar água de um lugar, bombear para outro. Isso era... Então, as cidades ou as terras que eram mais produtivas eram as terras que estavam próximas às águas. Daí se tira aquela frase que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Porque se desenvolveu a partir do rio Nilo. Quando ela recebe uma terra seca, ela está recebendo uma bênção, mas agora ela está reivindicando uma bênção maior. Ela está sendo ousada em fazer um pedido desse ao pai. E o pai
não apenas lhe concede terras com fontes de águas superiores, mas também inferiores, ou seja, havia água em todo canto, depois que Caleb lhe concede essa bênção. Meus irmãos, aqui talvez nós poderíamos fazer um paralelo da nossa relação com Deus como filhos. Axa é filha de Caleb, e como filha ela reivindica uma bênção que lhe suprisse a necessidade. E como resposta ao pedido respeitoso e honroso da sua filha, Deus lhe concede não apenas o que ela pede, mas lhe concede muito mais, ou Caleb, melhor dizendo, né? Caleb lhe concede muito mais do que o que ela pede. Será que nós não podemos fazer uma alusão dessa à nossa relação com Deus? Certamente que sim. Certamente que sim, pois também somos filhos de Deus por meio da adoção. A Bíblia diz que a todos quanto receberam a Jesus, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ora, nós não éramos filhos, mas nós fomos feitos filhos. E como filhos que agora somos por meio da adoção, pelos méritos de Cristo, nós podemos clamar a Deus, Abba, Pai. E nós podemos pedir a Deus e Ele pode nos conceder segundo a sua vontade. Se nós pudéssemos, aqui se fosse Charles Spurgeon, ele faria com tranquilidade, né? Essa aplicação. Como eu não sou Charles Spurgeon, né, eu preciso ter o cuidado de ser aqui, colocar um pé atrás no texto. Mas se nós pudéssemos fazer uma alegoria aqui, eu diria que nós somos Axa, que Deus é Caleb e que Otniel é Jesus. Porque ela pede autorização a Otniel, e em nome de Otniel, visto que agora ela era sua esposa, ela vai até Caleb. Não digam que eu estou dizendo isso, eu estou só conjecturando, tá certo? Mas a aplicação é correta. Nós, às vezes, não recebemos porque não pedimos. Às vezes nós não recebemos porque nós não somos ousados em pedir. Nós às vezes não recebemos de Deus as suas bênçãos, não é porque Ele não tem bênçãos para dar, é porque muitas vezes nós somos fracos em pedir. E não é à toa que Jesus traz algumas parábolas a respeito disso. Ele diz de uma mulher que tinha uma causa para ser julgada e um juiz que era iníquo, que nem olhava para Deus, nem queria saber de Deus, e aquela mulher fica ali, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e aquele homem que era mau decide atender o pedido daquela mulher para que ela parasse de lhe aborrecer, e Jesus diz: por que vocês não clamam a mim? Por que vocês não perseveram? Às vezes nós não recebemos, irmãos, porque nós somos fracos na oração, nós somos fracos na perseverança, nós somos fracos na fé. Somos fracos na fé. Nós dizemos que Deus é soberano, nós dizemos que o nosso Deus é Deus de milagres, mas na hora de crer, a nossa fé é pequena. Talvez essa deva ser a nossa oração nesta noite. Aumenta a nossa fé, ó Senhor. Agora, essa fé precisa vir com atitudes. Não adianta dizer que crê e ora como ímpio. Não adianta dizer que crê e se ajoelha como um ateu. Nós precisamos crer de verdade. Não foi à toa que Jesus disse assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: saia daqui e vá para ali. Jesus nos ordena, irmãos, que nós oremos, que nós o busquemos. E às vezes nós não temos, ou melhor, às vezes nós estamos bebendo em gotas de água, enquanto Ele tem fontes de água viva. Fontes superiores e inferiores. E às vezes nós estamos bebendo de gole em gole, quando poderíamos estar sendo inundados pela graça de Deus. Por fim, irmãos,
Vire aí a página da sua Bíblia, vá lá para o verso 63, para nós encerrarmos. Depois da revelação das cidades, das áreas que foram possuídas, o texto nos diz: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Até ao dia de hoje. Eu queria que você caminhasse comigo rapidamente. Bota um dedinho aí nesse capítulo 15, mas caminhe comigo aqui em Juízes 1:21. Diz assim a Escritura: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim até ao dia de hoje. Agora, observe comigo 2 Samuel 5:6. 2 Samuel 5:6 diz o seguinte: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Agora vá para 1 Crônicas, capítulo 11, verso 14. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 14. Verso 4, melhor dizendo. 1 Crônicas 11, 4. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os filisteus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. E habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi. Meus irmãos, a presença dos jebuseus até este momento aqui se tornou altamente perigosa para os filhos de Israel. Deus havia dito que eles deveriam expulsar todos os povos daquela terra, mas eles conviveram durante muito tempo com um perigo ao lado, e não foram poucas as vezes que Israel caiu por causa do pecado dos jebuseus. Aqui eu quero encerrar alertando os irmãos sobre a necessidade que nós temos de, às vezes, radicalizar algumas áreas das nossas vidas em favor da nossa vitalidade espiritual. Às vezes, cortar alguns laços de relacionamento, às vezes, limitar tempo e horários em que devamos usar as redes sociais. Quem sabe começar até a bloquear algumas pessoas que usam de forma indevida as redes sociais, e quem sabe aquilo ali possa provocar em nós algo que nos leve ao pecado. O que de fato, irmãos, essa lição nos ensina é que nós não podemos viver uma vida dupla ou dúbia. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e salgada. E se nós queremos viver em santificação, em dias difíceis como estes que nós estamos vivendo, vez por outra é necessário nós sentarmos, examinarmos, meditarmos
e começarmos a mudar algumas posturas, alguns pensamentos, algumas conversas e às vezes até alguns relacionamentos, em favor da nossa vitalidade, da nossa pureza espiritual. Que nós não descuidemos, nós não podemos sair do mundo. E não foi essa a oração que o Senhor Jesus fez por nós. Ele disse, ao contrário disso, Pai, eu rogo não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Cabe a cada um de nós examinarmos onde pisam os nossos pés, para onde olham os nossos olhos, e principalmente onde estão as afeições e as paixões do nosso coração, para que nós direcionemos todas as coisas para Deus e para a sua glória, a fim de sermos encontrados fiéis no dia em que o nosso Salvador voltar. Que Deus nos abençoe, irmãos, que as meditações nesse texto, né, que olhando assim numa primeira passada, não teria assim tanta coisa para nós aprendermos, os irmãos perceberam aqui que há coisas até demais para nós aprendermos e nos aprofundarmos. Eu mesmo observei algumas aqui, não vai dar para fazer, mas a gente poderia ter alguns comentários ainda sobre Edom e sobre o que aconteceu com outras nações aqui. Infelizmente o tempo não nos favorece. Mas que aquilo que nós meditamos aqui, os irmãos quiserem, podem e devem meditar também em casa, procurando aprofundar o estudo da palavra de Deus e conhecendo mais a Deus, amarmos mais a Jesus, nosso Salvador, para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra. Te louvamos, Deus, porque somos surpreendidos, alegremente surpreendidos, quando nós descobrimos tantas coisas preciosas, tantos tesouros, Deus, que há na tua palavra. Às vezes, Deus, na correria, às vezes até por preguiça mesmo, nós não escavacamos como deveríamos a tua palavra para trazer tesouros preciosos. Tem misericórdia de nós. Mas nós te agradecemos porque temos essa oportunidade, através dos dons uns dos outros, podermos aqui abrir a tua palavra, meditar e buscar, Senhor, aprender mais de ti e te conhecer mais. Ó Deus, nós queremos te pedir em primeiro lugar que o Senhor Jesus, assim como a tribo de Judá teve primazia, que ele seja o primeiro nas nossas vidas. E que nada nos tire o foco de que o Senhor merece o nosso melhor, as primícias. Senhor, também nós, usando o exemplo de Axa, Pai, queremos te pedir, dá-nos ousadia na oração, Senhor. Dá-nos ousadia diante da tua presença. Que nós não nos conformemos no sentido de relaxarmos quanto à oração, que nós lutemos e perseveremos por aquilo que glorifica o teu nome, que agrada o teu nome, que honra o teu nome, para que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Também te rogamos, Deus, dá-nos sabedoria para vivermos neste mundo em que o maligno jaz, para vivermos uma vida santa, Senhor, para não domesticarmos os pecados, a fim de que sejamos encontrados fiéis pelo Senhor, quando o Senhor voltar. Concede-nos essas bênçãos, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e onde houver um filho teu, Senhor, nesta terra, que a tua graça seja derramada sobre a vida dele. Te rogamos isso em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Sentemos-nos, irmãos, e Deus os abençoe em nome de Jesus.